Olá pessoal, eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui no curso de cuidador de idosos. Eu sou Davi Soares, sou advogado, jornalista, estou hoje como deputado federal. Você pergunta, o que o político está fazendo aqui? Quando estourou a pandemia, nós tivemos um problema muito sério no Brasil. De uma hora para outra, você se lembra, as empresas foram uma fechando. Foi ordenado, em geral, um lockdown. O medo, a dúvida de o que fazer, como reagir, fez todo mundo se esconder. E disso aí, as pessoas que não tinham condições, não tinham uma economia, não tinham uma segunda renda, de uma hora para outra ficaram sem empregos. E o que acontece? Ficaram sem uma saída. E eu pensei, o que fazer para ajudar essas milhares de pessoas hoje que estão sem qualificação educacional, precisam de uma fonte de renda? E eu pensei, os idosos. E me veio a luz. Sabia que outras pessoas estavam treinando. Nós trouxemos esse método que você que já está acompanhando. E agora vai ver, eu quero falar um pouco de você sobre os direitos das pessoas idosas no Brasil. Mas antes de eu falar um pouco mais, eu quero que você assista a esse vídeo e depois dele eu volto para falar um pouco mais de como uma pessoa idosa pode ser guardada, segurada juridicamente aqui no Brasil. Não deveria, mas aqui mora a solidão. Triste, realmente, é muito triste a situação. A gente vê que a gente passa o dia mesmo com os vozinhos, visitas de fora, mas de família mesmo, não tem. Quase ninguém. É o caso deste senhor, nome Aparecido, 67 anos. Há 16, foi trazido ao Asilo São João Bosco em Campo Grande. Ele tem 2 filhos que nunca vieram visitá-lo. Seu filho sabe? A senhora vai ficar tudo bem, tá bom? Casos como o de seu Aparecido são comuns aqui no Asilo São João Bosco. Hoje o asilo conta com 120 velhinhos. A grande maioria foi trazida aqui por familiares e amigos. Pelo menos 80% deles sofrem de abandono. Diminuir a distância. Diminuir a dor da saudade. Desafios do trabalho voluntário. Trabalho que seu Fernando conhece muito bem. Aos 67 anos, ele é mais velho em idade do que muitos dos velhinhos que estão no asilo. Aqui, Fernando é o médico, o diretor de saúde do asilo e o melhor, o amigo de todas as horas. Eu acho que é onde eu me sinto mais, vamos dizer assim, fazendo algo mais. Se a gente for fazer só o que quer na vida, a vida da gente fica vazia, né? E o importante é que a gente faça o que precisa ser feito. Mais do que cuidar da saúde de cada um dos velhinhos, Dr. Fernando dedica 4 horas do seu dia para ouvir, para dar atenção, para dar amor e carinho a quem tem muito a oferecer. O amor é uma coisa que tem muito significado, né? Um significado muito extenso, né? Eu vejo hoje o comportamento humano muito individualista, muito egoísta. Se todos nós saíssemos um pouco de dentro de nós e pensássemos mais um pouco no nosso entorno, no social, a sociedade seria bem diferente. Cíntia é enfermeira e colega de atendimento do Dr. Fernando. Acompanha todos os dias os relatórios de atendimentos realizados em cada um dos 120 pacientes. Se você tiver um tempinho, um final de semana, um final de tarde, dá uma passadinha aqui, conversar 10 minutos com eles, seria muito bom. Doença por aqui quase não existe. O que existe é a solidão. Nós temos um caso de um idoso que entrou lúcido, caminhando bem, falando, independente. E com o tempo, ele ficou muito triste, ficou deprimido, abandono da família. E em 3 meses ele veio a óbito. Morreu por tristeza. Por tristeza. O homem está esquecendo da sociedade e a sociedade do homem.
Bom, você viu aí o que acontece na questão de direitos e outras questões paralelas à questão do idoso. Nossa população está ficando idosa. Você está falando com uma pessoa que já vai completar 50 anos de idade. Daqui a pouquinho você também poderá ser um idoso. E aí? Como que vai ser? A força vai saindo, a gente vai ficando mais fraco, a gente depende de uma aposentadoria pequena, sabe-se lá se vamos conseguir nos aposentar, e gera uma série de medos. Agora eu pergunto, quem é considerado idoso no Brasil? Segundo a nossa lei, é toda pessoa que tem mais de 60 anos de idade. Completou 60 anos, você é classificado como terceira idade no Brasil. Aí, quais são os direitos que estão previstos no Estatuto do Idoso? Aqui no Brasil nós temos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Ela dá os princípios. Aí tem a Constituição Estadual, a Municipal, mas entre elas nós temos uma lei que serve de apoio à Constituição, que é o Estatuto do Idoso. Quem é, o que ele pode e quais são os seus direitos e obrigações. E dentro do Estatuto do Idoso tem um artigo 3º que diz o seguinte: é obrigação da família, da comunidade e da sociedade, do poder público, número 1, assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade, primeiro, a efetivação do direito à vida. Segundo, saúde. Terceiro, alimentação. Quem não dá comida para o idoso incorre em crime. Segundo, quarto, educação. O idoso também tem direito de pleitear, estudar, sem nenhuma restrição. A cultura, ele poder ir num evento de jogos esportivos, de teatro e tantos outros. Esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade. Ou seja, uma série de direitos que a pessoa idosa também tem direitos segundo o Estatuto do Idoso. Aí você pergunta, como deve ser feita a proteção? A legislação que é esse Estatuto do Idoso fala o seguinte: a proteção da vida e da saúde deve ser feita, primeiro, mediante a implementação de políticas sociais públicas, ou seja, nós, deputados federais, estaduais e vereadores, temos de assegurar que poderá ser feito isso, isso, aquilo. Por exemplo, eu, enquanto vereador em São Paulo, eu já não sou mais, já estou em outro cargo, eu fiz uma série de proposições em prol da pessoa com deficiência, da criança e etc., que aquilo ali se tornou lei. Então aquilo ali é uma política pública para aquele grupo. E existem políticas públicas hoje de implementação. Por exemplo, o respeito. O direito ao respeito, que consiste em quê? Inviolabilidade da integridade física, ou seja, psíquica moral, assédio moral, a pessoa brincar, zoar de uma maneira ofensiva ao idoso, também afeta vamos dizer assim, o direito dos idosos. Tem uma outra aqui, eu quero que voltasse ao laudo anterior, que eu estou me baseando aqui também. Volta, por favor. Eu aqui estou baseando, minha equipe está me ajudando aqui a dar os parâmetros para não esquecer de falar de um tema. A imagem, a identidade, a autonomia, valores, ideias e crenças. Ninguém pode desrespeitar um idoso por ele ter religião A, B ou C, ou por ele querer um local ou outro. Então, é importante dizer isso, que a pessoa idosa permanece com o mesmo direito que eu e você temos. Decidimos aonde ir, quando ir e o que fazer. E ninguém pode nos impedir, sob pena de você ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência e entrar com uma ação exigindo uma reparação de danos. Quais são os direitos? Considerando a idade, a ausência de capacidade laboral dos idosos, em outras palavras, é difícil, você já viu um idoso levantando um carrinho de mão, uma obra? Não dá, porque a força cai. Então, considerando isso aí, a gente faz uma série de, vamos dizer assim, de salvaguardas para que o idoso, chegando à idade de 60 anos, ele possa entrar com um pedido de aposentadoria e assistência social, que o governo dá muitas coisas aí. Por exemplo, assistência social significa que idosos a partir de 65 anos, não é 60, 65 anos, que não possuem meios, vamos dizer, a família está toda endividada, todo mundo desempregado, não tem o que fazer. Ele pode ir ao Estado e falar: preciso de um auxílio.
Preciso aplicar o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, o Auxílio Alimentação, o Vale Leite da Prefeitura, também pode ser aplicado aos idosos. Outra coisa, provimento de alimentos. A pessoa que fala, não vou dar alimento para você, porque você tem sua aposentadoria, isso é crime. Atenção para isso. Se você souber, você pode ir à delegacia e falar, olha, o filho daquele senhor lá, que tem condição de ajudar o pai, não está ajudando, porque ele afirma o quê? Que o pai recebe aposentadoria. Isso não é desculpa para impedir a pessoa de receber um apoio alimentício. Que lei diz essa? Lei 10.741 de 2013. Essa é a lei que regulamenta a questão alimentícia. Vamos continuar falando aqui. Quais os outros benefícios do idoso? O idoso primeiro tem a gratuidade de medicamentos, vamos dizer assim, aqueles essenciais. Então ele vai lá, por exemplo, aqui em São Paulo, ele se inscreve na farmácia popular, na Secretaria de Saúde, do município ou do estado. Por exemplo, a pessoa é diabética, ela tem direito até receber a canetinha lá para ela injetar a insulina dela. Se você não sabia, você tem direito. Conhece alguém diabético? Não deixa a pessoa passar. Ela tem direito de ir lá e ir na Secretaria Municipal de Saúde, na estadual, e fazer essa inscrição. Segundo lugar, gratuidade nos transportes coletivos. O idoso faz o seu cadastro na SP Trans e ele pode, com o seu crachá, pedir o seu ônibus e entrar quantas vezes ele achar. Ele tem isso, é um direito conquistado a partir de 60 anos aqui em São Paulo. Atenção a isso. Em São Paulo, capital. Pode ser que no seu outro município seja 65 anos, mas todos têm direito. Impostos. O idoso tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto? Por exemplo, IPTU. Pessoas com mais de 60 anos completos passam a ter direito à isenção do IPTU. Respeitado, obviamente, o regulamento de cada município. Há municípios que falam são 60 anos, outros que dizem 65 anos, mas isso hoje é uma lei que cada um vai delimitar de acordo com a sua especificação. E outras questões que a gente vamos debater de acordo com o que for conveniente nessa aula. Mas estou dando exemplo do IPTU, do transporte e do alimento. E também da isenção de IPTU. Você também faz direito aí, e eu volto daqui a pouquinho para falar um pouco mais. Você assiste mais um vídeo aí, e daqui a pouquinho eu volto. E você vai falar daqui a pouco para os nossos monitores qual é o seu entendimento do direito dos idosos. Em 2003, a preocupação com a qualidade de vida da população com mais de 60 anos virou política de Estado com a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso. O Estatuto ele reúne o que há de melhor da legislação no mundo, inclusive o que havia de melhor no Brasil, que é a Política Nacional do Idoso, num único instrumento. O Estatuto ele tem mais força que uma lei específica ou solta num conjunto de leis. Por lei, o idoso que tem renda mensal menor que 2 salários mínimos tem direito a viajar sem pagar transporte coletivo interestadual. As empresas têm que reservar 2 vagas gratuitas. Caso os assentos já tenham sido ocupados, o idoso terá direito a 50% de desconto. Porém, as passagens mais baratas só podem ser compradas no dia da viagem. O Estatuto foi uma grande conquista dos idosos, que têm hoje fila preferencial, vagas reservadas nos estacionamentos, além de assentos de graça no transporte público. Mas não é só isso. Os maiores de 60 anos têm direito a 50% de desconto nos ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos. Prioridade na compra de imóvel em programas habitacionais públicos. As pessoas com mais de 65 anos que não recebem nenhuma renda têm direito a 1 salário mínimo por mês. O idoso com doença grave e que recebe pensão ou aposentadoria é isento do imposto de renda. Os planos de saúde não podem mais ter aumento por faixa etária. Após os 60 anos, os idosos também têm direito a uma tramitação preferencial dos processos na Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, basta fazer uma petição ao presidente do tribunal, se o processo ainda não tiver sido distribuído, ou ao ministro relator do caso. Se o beneficiário morrer
O processo continua válido e é estendido ao companheiro com mais de 60 anos. O senador Paulo Paim, que ajudou a criar a lei, conta que existem propostas para incluir novos benefícios ao Estatuto. Também nos aviões, nós devíamos destinar no mínimo 2 vagas para os idosos gratuitas. E eu acho que tínhamos que ter um percentual de vagas no emprego para pessoas com mais de 60 anos. O Estatuto também prevê o fornecimento gratuito de medicamento pelo governo e atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde. Mas nem sempre isso acontece. Rutileia está há meses tentando conseguir fazer exames na rede pública. Eu sou hipertensa, eu tenho fibromialgia, certo? E preciso fazer uns exames. Eu estou desde 2014 sem fazer exame de sangue para saber como é que está o meu colesterol, porque eu tenho colesterol alto aqui e eu não posso fazer. Luciana, que já tem dificuldades motoras, caiu dentro de um ônibus e quebrou a perna. Hoje sofre para conseguir pegar um transporte público. Tem hora que você dá sinal, o motorista não para. E quando você vai pegar, eu tenho dificuldade, eu não dou conta de andar direito. Quando você põe o pé, eles já começam a ficar bravos, começam a falar. Tem uns que nem esperam. Onofre também sofre com o transporte público e o desrespeito dos passageiros com assento preferencial. Vai diante novo dormindo, o cobrador não pede para levantar, o motorista não pede para ceder o lugar para a gente, o cobrador não fala nada, você vai falar o cara quer brigar com você? O Estatuto prevê punições para quem discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando acesso aos meios de transporte por causa da idade. Situação dessa de transporte coletivo não respeitado, é ele procurar a Defensoria Pública. Por exemplo, se for um ônibus, né, a linha tal, o horário tal, ali a empresa vai ter, ela tem a relação do motorista que trabalhou naquele dia, naquele horário, né? Então, aquele motorista vai responder por essa situação. Quem deixar de dar assistência ao idoso, abandonar em hospitais, privar de alimentos, pegar os bens ou pensão de forma indevida ou coagir, também é punido. Mas para que isso aconteça, é preciso denunciar. Não precisa nem estar comprovado. Somente a suspeita já dá o direito e também é dever de qualquer pessoa procurar uma autoridade policial, procurar o Ministério Público e fazer a comunicação. Hoje eu vivo melhor, eu, consciente como sou, vivo melhor do que quando vivia trabalhando, correndo para cá e para lá, bem jovem ainda, trabalhando em 2, 3 empregos. E os números só crescem. A expectativa para 2050 é de que seremos mais de 60 milhões de pessoas na terceira idade. Mas nada de desespero ou tristeza. Não é o fim da linha, não. Muito pelo contrário. Com o Estatuto do Idoso em vigor no Brasil, estar nessa fase representa viver com qualidade. É como dizem, esta é a melhor idade. O Brasil está envelhecendo. A população brasileira vive hoje, em média, 2 anos e meio a mais do que no início da década de 90. E isso é reflexo do aumento da expectativa de vida pelo avanço no campo da saúde e pela redução da taxa de natalidade. Está envelhecendo a passos rápidos. Enquanto os países da Europa demoraram 100 a 150 anos para ter uma população que foi em torno de 7% de pessoas com 65 anos ou mais, para chegar em torno de 10, 12, 13%, o Brasil levou 30 anos. Já chegamos à casa dos 26 milhões e 100 mil idosos no país, segundo o IBGE. E o crescimento foi rápido. Em 1990, eram 9 milhões. Em apenas 20 anos, este número dobrou e ainda pode ficar maior. A expectativa é de que em 2050 seremos mais de 63 milhões de pessoas na terceira idade, isto é, com mais de 60 anos. E esse povo todo aí não quer saber de sombra e água fresca, não. Eles estão cada vez mais preocupados em exercitar
Não só a mente, mas principalmente o corpo. Hoje em dia, chegar aos 60, 70, 80 anos é sinônimo de vitalidade. Acabou aquela história de envelhecer em casa, sentado, vendo TV. O que eles querem e buscam é qualidade de vida. As ideias de ficar aposentado na frente da televisão tricotando, essa ideia é que está velha, não quem está ali de frente à televisão. Hoje, 75% da população idosa é independente e autônoma e tem plena capacidade de usufruir desse seu direito. O que tem que fazer realmente é adaptar os aparelhos públicos e também os serviços para que realmente mude o paradigma, porque o mais importante para o idoso, já que ele ganhou a expectativa de vida, é manter-se independente e autônomo. Qualidade de vida é isso daqui, dá só uma olhada. Lago Paranoá, uma tarde linda, dia de semana, e folga. Você tá achando que essa folga é minha? Olha de quem que é essa folga aqui, gente. Dona Geralda, 77 anos. E é com a Dona Geralda que eu vou conversar, né? A senhora tem mais de 300 medalhas. Tem. A senhora perdeu até as contas. É. Não sabe nem quando que começou a fazer alguma atividade física, lembra? Não, eu acho que foi 82, não sei como foi não. Deve ser, tem uns 10 anos, né, senhora? Como é que a senhora aguenta ficar aqui equilibrando aqui, Dona Geralda? Se nem eu tô aguentando. Ah! Eu já andei, foi longe, porque a água tá muito... Tá pulando muito. Hoje tá ventando muito, a gente tá nesse período Quanto mais de água inverno, parada, melhor. seca, né? É. Quando o lago tá tranquilo. Ah, é uma beleza, pode longe. até atravessar. A gente nada de costa, de peito, de tudo, né, de borboleta, pedra para cima, pedra para baixo. No geral, o que a senhora faz? Treinamento nos ferros, de musculação. De musculação. Tem os equipamentos em casa? Tem. A senhora gosta de adrenalina? É. É de ficar aqui quase fazer caindo. rapel, descer nas cachoeiras, asa delta e parapente. Já fez de tudo, já, Dona Geralda. Já entrei na gruta, gateando, caí dentro da água. De onde veio esse espírito da senhora? Socorro. Aventureiro? Meu Deus, pequena, eu sou danada mesmo. Eu falo assim, é mais uma tarefa cumprida. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu consigo. Diferente da vovó radical, este grupo de amigas procura uma atividade com menos adrenalina, mas nem por isso ficam paradas. E a professora também é uma jovem senhora de 72 anos de idade. Por emoção, né? Eu estou passando algum conhecimento que foi muito benéfico para mim e encontrar pessoas que são receptivas a adquirir esse conhecimento. E a dança cênica, para mim, a primeira coisa que eu senti era o contato com a minha alegria. A primeira coisa. Depois eu percebi a questão do ritmo. Me ajudou muito a melhorar a questão do ritmo. Não é? E depois eu percebi que ela reforçou a minha atenção, a minha concentração e me ajudou a melhorar a minha memória. Tá? E outra coisa muito, muito importante é que a dança ela é integrativa. Como ela é uma dança de roda, a maioria delas, mesmo que elas sejam em pé ou sentadas, ela é de roda, elas contribuem para integrar as pessoas. Um exemplo na aula de dança é a aluna Lucrécia. Com 85 anos, ela literalmente não para. E o segredo para tanta disposição é cuidar da saúde, que nessa etapa da vida é fundamental. Corro, não tem dor de cabeça, não tem nada. Onde a senhora encontra disposição para fazer tudo isso? Não gripo, atividade, atividade, sem dúvida. Então eu trabalho direto, né? E pode ser à noite, durante o dia, os plantões, para mim não tem problema. Sou sempre a mesma. Já falar que eu vivo rindo, eu já nasci dando risada. Eles estão cada vez mais antenados e gostam de conhecer coisas novas. E o Superior Tribunal de Justiça dá uma forcinha para essa galera curiosa aí. Desde 2004, o projeto Sociedade para Todas as Idades já recebeu mais de 8 mil idosos aqui no tribunal.
No passeio, eles visitam a corte, passam pelo plenário e ainda participam de palestras. Eu já viajei muito, mas nunca vi um local. E aqui mesmo em Brasília, nunca vi um local tão lindo, tão maravilhoso quanto esse tribunal. O projeto Sociedade para Todas as Idades foi criado em outubro de 2004, né? E desde então, já se vão 11 anos, né? E quinzenalmente a gente recebe grupos organizados, né, de idosos do Distrito Federal e do entorno, né? E por meio dessas visitações, o tribunal leva a esses grupos assuntos que são do interesse, né, dessa faixa etária da população, que está cada vez mais aumentando no Brasil. E é só isso que eles querem: direitos, como todo mundo. Direitos à saúde, à moradia, direito à justiça, ao respeito. Qualidade de vida na terceira idade é fazer aquilo que gosta e poder fazer aquilo que gosta. Você está bem consigo mesmo. Voltamos aqui, que vou tentar ser um pouco mais objetivo com você. Além daqueles direitos todos que você aprendeu, é importante dizer que também o idoso ele tem a isenção do imposto de renda. É óbvio que no recolhimento da sua aposentadoria, há um recolhimento, conforme a lei federal, de 11%. Isso aí serve para todo mundo, até o aposentado e para o não aposentado recolhe. Mas o imposto de renda, o idoso que está com 65 anos ou mais, que tem uma isenção geral até R$ 1.903, que vai ser reajustado agora, conforme a tabela do imposto de renda, no próximo ano de 2023, vai ser uma outra realidade. Ele também não precisa pagar o imposto de renda até R$ 1.903. Outros benefícios assistenciais. De acordo com a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, quem tem 65 anos de idade ou mais é garantido a assistência de um salário mínimo por mês, chamado de BPC, Benefício de Prestação Continuada. O BPC não é aposentadoria, são duas coisas distintas. Aposentadoria é uma coisa, BPC é outra. Para ter direito a esse BPC, não é necessário ter contribuído para o INSS. Diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC não tem 13º salário, são só 12, tá? Morreu, também não vai continuar, o cônjuge não leva não. Para ter direito a esse BPC, é necessário que a renda da pessoa do grupo familiar, tá, seja igual ou menor do que 1/4 salário. Quanto é o salário mínimo hoje? R$ 1.300. Então seria em torno aí de R$ 300 por pessoa. Então a pessoa, para complementar a renda, vem o Estado e fala: vou te dar, você não é aposentado, você não tem condição de se aposentar, mas vou te dar aqui o BPC. É isso que se complementa. Benefício extra. O que é o benefício extra? Condições especiais para crédito. Os idosos aposentados também têm direito a condições especiais de créditos. Aposentados e pensionistas podem conseguir empréstimos com as taxas mais baixas do mercado, além de não estarem sujeitas à análise de crédito. Direito ao lazer. Assim como estudantes ou grupos idosos ou outros grupos, os idosos aposentados têm direito a meia entrada ou uma série de situações referentes ao lazer. Ou seja, você vai num jogo de futebol e você quer assistir lá o time, vamos dizer aí, Corinthians, São Paulo, Santos, seja o que for. Você chega lá, vamos dizer que é R$50 o ingresso mais barato. Você, como aposentado, tem direito a pagar R$25. Essa é a meia entrada. Então, tem direito à meia entrada em shows, peças de teatros, cinema, eventos culturais, jogos de futebol, como eu já falei, e diversos espetáculos. Tá? Tudo relacionado a lazer e cultura, lei hoje é o quê? 50% de desconto para o idoso. Para ter esse benefício, basta apresentar o quê? O documento original com foto para mostrar: olha, eu sou aposentado aqui, eu tenho mais de 60 anos. Já estamos terminando. E olha, eu poderia falar muita coisa. Certamente isso aqui foi uma análise bem rápida para você entender.
que o idoso, ele, como eu, você, temos os mesmos direitos e tem proteções especiais. Portanto, não adianta a pessoa falar que tem aposentadoria. A família é obrigada a ajudar na alimentação, no vestuário, no lazer. Então, é um direito do idoso. E para você que está aqui, se você não recebeu esse informativo, que na verdade é o Estatuto do Idoso, para você poder aprender, você vai recebê-lo ou fisicamente ou por PDF. Cobra o seu monitor, que vai ser encaminhado aí no seu zap, para você ter o direito e saber tudo aquilo que a legislação fala em relação ao idoso. E nós aqui seguimos à disposição. Para mais informações, sempre à sua disposição, eu estou nesse Instagram embaixo, David, né? BR Soares, tem meu zap, tem meu e-mail, à sua disposição. Conte conosco e uma boa aula. Olha, eu esqueci de falar uma coisa. Você vai falar, ai meu Deus, e isso, ele não falou sobre isso. Qualquer dúvida, você vai fazer o seguinte, você vai entrar, mandar o seu videozinho, não quero o áudio, quero o seu vídeo, você vai mandar para o nosso zap, aí, no zap do coordenador, do monitor, e falar assim, ô Davi, eu vi você falando sobre o idoso, mas eu estou em dúvida sobre isso. O que a lei fala sobre isso? Estou à sua disposição, tá bom?